Fala galera, tudo bem? Bem, a gente está começando então nossa aula de Geografia Agrária de hoje, tá gente? Queria agradecer a quem está vendo o vídeo, que está sendo gravado, mas também aos alunos que estão aqui presencialmente. Essa aula está sendo gravada agora no turno da noite aqui em Santa Cruz da Serra. E eu estou começando então o nosso módulo de Geografia Política. Ao longo desse módulo, ao longo das próximas aulas, a gente vai ver como que a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. E o que é o espaço geográfico, não é mesmo? O espaço geográfico, pessoal, ele é a interação entre o espaço natural, que é o espaço óbvio da natureza, né? E também, é claro, as atividades humanas que são aplicadas a esse espaço. Afinal, eu imagino que todos nós já tenhamos ciências, né? Principalmente os colegas que estão aqui em sala comigo, que o espaço mudou. A nossa sociedade de hoje não é a mesma sociedade de 10 anos atrás, muito menos a mesma sociedade de 500 anos atrás, muito menos a mesma sociedade de 1000 anos atrás. Como será que vocês imaginariam a paisagem aqui de Santa Cruz da Serra há 600 anos atrás? Imagine, bem antes das cidades sequer se formarem no nosso querido Brasil. Antes até mesmo da chegada dos portugueses. Como será que era essa paisagem aqui de Santa Cruz? Com certeza diferente da que a gente tem hoje. O fato é, pessoal, que essas mudanças no espaço geográfico são as mudanças que a gente vai estudar ao longo desse módulo de Geografia Política. Então hoje a gente vai estudar Geografia Agrária. Também vou tentar passar para vocês, se não hoje, na próxima aula, agrária só do Brasil, para a gente entender a disputa por terra no Brasil, quem que produz a nossa comida no Brasil, quem que produz a comida no Rio de Janeiro e aonde que produz, como produz. Então, todos esses assuntos que estão muito em alta, né? A gente está pensando aqui, eu não sei ainda qual é o foco de cada um de vocês, nem de quem está assistindo esse vídeo, né? Mas em vestibulares, principalmente ao longo do ano que vem, a questão ambiental deve ser muito presente, né? Porque esse é um debate muito presente no ano de hoje e é um ano que a gente não está tendo prova praticamente. Então, muitas dessas discussões devem estar presentes nas provas do ano que vem, né? Principalmente ali os vestibulares que foram adiados. Então, temas que envolvem, por exemplo, o desmatamento e as queimadas, né? Que estão batendo recordes tanto no Pantanal brasileiro, tanto também no bioma de floresta Amazônia, né? Mas, enfim, pessoal, depois a gente vai passar para a geografia da população, onde vamos estudar a população mundial, como que a humanidade superou seu primeiro bilhão de habitantes, qual a população atual do planeta, qual o país de maior população do mundo e por quê. E além disso, a população brasileira, como que ela está caracterizada? Como que a gente entende a divisão populacional do Brasil pelos nossos estados? Então, tudo isso a gente vai estar estudando nesse módulo, junto de outros temas, como urbanização, que é o estudo das cidades, migração, que são os deslocamentos que a humanidade realiza ao longo de sua vida, né? E outros temas como transporte, outros temas como até mesmo questões de planejamento. Mas esse é um assunto que a gente vai desenvolvendo ao longo das nossas próximas aulas. Dita essa introdução, gente, geografia agrária, ok? Geralmente eu até prefiro começar com geografia da população. Eu acho mais de boa, acho um temazinho mais leve para todo mundo começar, mas é um tema que eu prefiro trabalhar mais com os slides, porque tem muito gráfico, muita tabela, muita imagem, né? E como aqui eu estou com um quadro, eu preferi começar com geografia agrária, é claro, começando com a questão do campo no mundo, tá, gente? É fundamental a gente ressaltar que o processo de urbanização, ok? E assim, vamos relembrar dois pontos bem básicos, tá, gente? O que é o urbano e o que é o rural, ok? Falando de forma bruta, tá? Falando de uma forma bem básica, falando de uma forma bem rudimentar, vamos dizer assim, tá? O urbano, ele se concentra nas cidades. Então nós vivemos nós somos pessoas que estamos inseridos no meio urbano. Ah, professor, mas eu moro lá no Alto de Xerém, lá é roça. Mas isso daí a gente pode discutir alguns detalhes ou outros. Mas a grande verdade é que nem a pessoa que mora no mais longínquo interior de Duque de Caxias tem a mesma vida de alguém que mora, por exemplo, no agronegócio de Goiás. São realidades diferentes.
Então é fundamental que a gente tenha essa noção inicial. Por quê? Porque esse processo de urbanização mundial, ou seja, o processo de crescimento das cidades em todo o mundo, é um processo que, óbvio, vai afetar as relações entre o campo e a cidade, ok? Geralmente, pessoal, se você parar para pensar, vamos voltar nos primórdios da humanidade? Vamos voltar lá nos primeiros seres humanos se organizando enquanto sociedade? A maior parte dos seres humanos era nômade, sequer tinha uma casa fixa. Então você ficava numa área, se alimentava do que aquela terra te dava, usufruía de tudo que tinha ali naquele lugar, e depois de um tempo você metia o pé, você ia para outra região e consumia tudo o que estava dentro dessa segunda região, não é mesmo? Então, com o passar do tempo, pessoal, o ser humano ele descobriu dois fatores que fizeram a humanidade pensar: ora bolas, não mais viverei como nômade. Graças a esses dois conhecimentos, eu não preciso mais ficar me deslocando. Eu não preciso mais sair de uma terra para outra, de uma terra para outra. Graças a esses dois conhecimentos, eu posso ter uma casa fixa. Eu posso escolher esse lugar de terra que é meu, eu vou morar aqui e vou ver o que eu consigo arrumar nesse lugar. Quais foram esses dois conhecimentos, pessoal? Primeiro, a agricultura. Quando o ser humano descobre que é capaz de plantar. Quando o ser humano descobre que é capaz de manipular um pouquinho a natureza, principalmente suas sementes, é claro, e assim conseguir desenvolver uma plantação. E o segundo conhecimento foi a criação de animais, que é a pecuária, tá? Então, quando a gente fala agropecuária, agro de agricultura, de plantio, de cultivo, pecuária, criação de animais, ok? É muito importante que vocês tenham essas palavras bem definidas, tá, pessoal? Porque são palavras-chave de prova. É aquela palavra que numa questão, ela faz muita diferença a sua interpretação e o seu conhecimento desse termo. Mas voltando então ao nosso raciocínio, ok? Vamos lá? Então o ser humano, ele percebeu que ele não mais precisaria ser nômade. Que era possível plantar o seu próprio alimento e criar animais de acordo com sua necessidade. Seja, por exemplo, para usar a carne, para usar o leite, para usar os ovos, ou até mesmo para usar a pele, não é? Então, beleza. E assim a humanidade foi se desenvolvendo ao longo de décadas e décadas e décadas e até mesmo séculos. Poderíamos até dizer milênios. A verdade é que, durante a maior parte da história da humanidade, o campo mandava na cidade. Quando que a cidade surge? Vamos pegar um pouquinhozinho da aula de geografia urbana agora. A minha primeira aula de geografia urbana, a minha primeira aula de origem das cidades, é explicar o que fez o primeiro ser humano pensar: olha, vou viver aqui nesse novo espaço diferente do campo. Então, vamos pensar nisso agora? Vamos pensar agora que nós três temos nós quatro, desculpa, né? Temos uma propriedade rural. E que a gente planta dentro dessa propriedade rural, beleza? A gente planta, vamos lá, milho. Então, todos os meses, cada um de nós consegue produzir, em média, 15 quilos de milho. Então, todo mês, nós temos 60 quilos de milho. Sim, a gente come milho o dia todo. A gente come pipoca, a gente come bolo de milho, a gente come milho cozido, a gente come tudo que tem milho, até arroz com milho a gente come. O milho é a base da nossa sobrevivência, já que a gente planta milho. Mas chegou um ponto em que, cara, a gente já estava ficando meio de saco cheio de milho, né? Vou ficar comendo milho toda hora, que massacre, queria uma carninha, queria, sei lá, uma abóbora, ou, sei lá, uma fruta. E aí a gente começou a pegar a prática, né? Então, ao invés de a gente produzir cada um 15 quilos de milho, depois de um tempo em que a gente começou a melhorar a nossa prática, depois que a gente começou a melhorar a nossa técnica, cada um passou a produzir 25 quilos de milho. Então, por mês, agora a gente produz 100 quilos de milho, já que somos em 4 pessoas aqui durante essa gravação. E aí, a gente já não aguentava mais comer milho. A gente já estava postando milho já na carta, a gente já estava jogando futebol com milho, a
A gente fez um gol inteiro de milho para jogar futebol. Porque era muito milho e a gente já estava de saco cheio. Até que a gente teve uma bela ideia. Nós separamos 2 colegas e a função desses 2 colegas agora não é mais plantar milho. Não é. Agora a função de vocês é pegar o milho que a gente já plantou e trocar por outras mercadorias que a gente precisa. Mas aí imagine, que missão para vocês dois? Ter que acordar cedo de manhã e ficar carregando aquele monte de milho de fazenda em fazenda, de propriedade em propriedade, para fazer a troca. Massacre, né? Então, era necessário, nesse contexto, um novo espaço. Dentro dessa realidade que nós estamos imaginando, fazer essa atividade só no campo não era viável. E é aí que surge a cidade. A cidade é um ponto em que pessoas que têm todos os tipos de cultivo podem habitar e lá você fazer a sua troca de mercadoria. E eu nem estou entrando na questão de moeda, tá? Nem estou entrando muito nesse mérito, não. Mas o fato é que a cidade, ela surge como uma necessidade do campo. Hoje, eu acho que para todos vocês é difícil imaginar o campo mandando na cidade, não é? Hoje, quem manda no jogo é a cidade. Ao longo de todo o século XX, pessoal, a indústria se consolidou no mundo todo, né? Lembrando, a indústria ela surge no século XVIII, mas temos muitos países com industrialização tardia. O próprio Brasil é um caso desse. A indústria vai surgir no século XVIII na Inglaterra, beleza. Mas no Brasil vai chegar muito depois. E o fato é que essa população do campo, ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Enquanto que a população urbana, a população das cidades, ela vai crescendo, 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 crescendo. E esse é um fenômeno mundial, em países em processo de desenvolvimento ou desenvolvidos, tá? E isso é um fato, tá, gente? É um fato na maior parte do mundo. Por quê? Pensa comigo. Você produz o seu alimento. Você tem a sua produção lá. Mas, agora, o modo de vida mudou. Agora, nós temos a indústria. O que é a indústria, basicamente, ok? Lembrando, a gente vai ter uma aula só de indústria. Prometo para vocês, vai ter uma aula só para falar. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial, qual o papel da indústria, industrialização brasileira, tá bom? Mas explicando rapidamente, a indústria é o quê? É um lugar formado pelo ser humano, cuja concentração de tecnologia aumenta a minha produtividade. Traduzindo, é a humanidade criando máquina para produzir mais. E a indústria, gente, ela traz consequências para o campo. Tratores novos, insumos novos, fertilizantes novos. Então pensa, a indústria está criando máquinas, está criando tecnologia, e essa tecnologia muitas vezes será aplicada ao campo. Quanto mais tecnologia eu aplico ao campo, menor a necessidade de mão de obra humana. Se eu tenho um trator boladão, que sozinho, ele planta, ele colhe, ele faz tudo, ele é quase um transformer, o trator. Ele tira a praga, tá vendo a nuvem de gafanhoto? O trator vira um transformer, pega a metralhadora, pega a raquete, passa nos gafanhotos, o trator faz tudo. Então eu tenho a necessidade de ter, sei lá, 100 pessoas trabalhando na minha lavoura? Eu tenho a necessidade de ter 1000 pessoas trabalhando na minha lavoura? Pensa, por que os primeiros escravos chegavam ao Brasil? Os primeiros escravos africanos, né? Já que a primeira mão de obra escravizada no Brasil foi indígena. Por quê? Principalmente para trabalhar no cultivo. Cultivo, cana-de-açúcar, café. Então aquelas pessoas eram tiradas de suas terras, trazidas ao Brasil para trabalhar no campo. Onde será que os seus descendentes também trabalhavam? Onde será que os filhos dos escravos também trabalhavam? Também no campo. Isso falando aqui no Brasil, é claro, não é, gente? Mas o que eu quero dizer para vocês, pessoal?
é que essa tecnologia no campo, ela diminui a necessidade do ser humano estar ali. Então o número de empregos no campo vai o quê? Diminuindo, 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 diminuindo. Enquanto que a indústria que estava surgindo naquela época, ela estava o quê? Preciso de mão de obra. Eu estou criando tecnologia, mas a minha tecnologia ainda é muito nova. Isso a gente está falando de um contexto bem distante do atual, tá, pessoal? Porque a gente tem nanotecnologia, robótica. A gente está falando do início da indústria. As primeiras indústrias, as indústrias de base, as indústrias que dão base para que outras venham depois, como as hidrelétricas, por exemplo, indústrias que fazem luz elétrica. Essa indústria, no início, ela precisava de mão de obra. Ela precisava. Então, cara, sai do campo, que aí você não está se dando bem, você está desempregado, você não tem sua terra, você trabalha na terra dos outros, muitas vezes. Se você olhar hoje, o campo no Brasil, a maior parte das pessoas trabalham em terras que não são delas. E a gente vai estudar isso depois com calma. O fato é que essa saída das pessoas do campo para a cidade tem um nome, que é o êxodo rural. E é isso que está escrito aqui. A modernização da agricultura, em conjunto com a industrialização das cidades, levou ao êxodo rural, que aumentou a população urbana. É óbvio, né? Saiu gente do campo, saiu pessoas do rural, e essas pessoas vieram morar na cidade. Então o êxodo rural, é óbvio, leva a aumento da população urbana. Além disso, pessoal, é fundamental que a gente considere a história de um país. Não dá para você comparar o campo, por exemplo, dos Estados Unidos, e eu até esqueci de colocar aqui, né? Eu vou até botar um tópico daqui a pouquinho, tudo bem? Boa noite. Falando sobre os cinturões agrícolas dos Estados Unidos. É até bom que eu tenha lembrado disso, que foi um tópico que eu esqueci de colocar aqui no quadro. Mas você tem, por exemplo, hoje a agricultura nos Estados Unidos, que é moderna pra caramba. Você tem hoje a agricultura na Alemanha e no Japão, que é muito moderna. Enquanto que no Brasil, alguns pontos a agricultura é bem moderna, né? Mas a gente ainda encontra a agricultura tradicional muitas vezes, principalmente na questão da pecuária, né? Pecuária extensiva e intensiva, mas esse é um assunto que a gente vai falar com calma daqui a pouco. O fato é, gente, que se você não estuda a história de um povo, se você não estudar a origem de uma nação, você nunca vai entender a realidade desse povo. Não tem como a gente comparar o campesinato do Brasil com o campesinato na França, nem com os Estados Unidos. Por quê? Vamos voltar um pouquinho na história do Brasil? Vamos lá? Até 1400 a gente pula. Até 1499 a gente pula. 1500 portugueses chegam ao Brasil. Muitas pessoas mitificam, né, os portugueses. Como se os portugueses fossem tipo Chuck Norris, tipo Goku, tá ligado? Eles ficaram 5 meses no navio, comendo pedra com água salgada, e chegavam aqui já que nem o Rambo, na disposição de matar indígena. É óbvio que não. Os portugueses chegam aqui doentes, chegam aqui tipo, na merda mesmo, muito mal, com desinteria. E tem todo aquele processo, né? Os indígenas acabam, algumas tribos indígenas acolhem alguns portugueses, ensinam eles, por exemplo, até a sobreviver e se alimentar aqui, né? E anos depois a gente descobre o que acontece. Um genocídio indígena no Brasil. Né? Não só por ataques portugueses, tá? Principalmente pelo fator biológico também, já que muitos portugueses, muitos europeus chegavam aqui doentes, os indígenas não tinham contato com essas doenças, né? A gente pode até fazer um paralelo com o coronavírus, né? É uma doença que ninguém está pronto para ter. Então ninguém sabe o que pode acontecer, né? Os indígenas, de certa forma, passavam por isso. Doenças como gripe, doenças como varíola, elas matavam muitos indígenas aqui no Brasil. Né? Tem até um relato muito interessante de um historiador que mostra portugueses que pegavam roupas de pessoas mortas com essas doenças contagiosas e ofereciam essas roupas para os indígenas vestirem, né? É tipo, sei lá, acabou de sair uma pessoa do necrotério com Covid e a pessoa te dá a roupa dela, sabe? Mas enfim, isso
Isso não é um assunto agora de questão agrária, tá? Voltando então aqui, agora para a questão do campo no Brasil. A chegada dos portugueses até aqui, em algum momento da história do Brasil, vocês já ouviram falar de terra ser distribuída para a maior parte da população? Em algum momento alguém aqui já ouviu falar, olha, o Brasil está fazendo um projeto bem legal, o Brasil é um país grande e vai distribuir terra para a sua população? Isso eu nunca ouvi falar, não sei vocês, né? Às vezes alguém aqui está num outro Brasil que eu não conheço, você sabe, né? Mas a grande verdade, gente, é que quem é dono de terra desde a época do Império é dono de terra até hoje. As famílias que são donas de terra desde o Brasil colônia, hoje são os latifundiários que comandam o Brasil. Então nunca houve uma reforma agrária no Brasil. O que é uma reforma agrária? É você pegar a terra e dividir pelo seu povo. Para pensar o que é o Brasil hoje. O Brasil é um país grande pra caramba e que a maior parte da população está colada no mar, está no litoral. Então, enquanto todos nós estamos aqui espremidinhos no litoral, o interior do Brasil tem o quê? Tem poucas pessoas controlando muita terra, que é o que nós chamamos de latifúndios. É aquela pessoa que sozinha tem dezenas, centenas de hectares de terra. Professor, mas por que isso é relevante? Compara, por exemplo, com países como a França, que teve uma reforma agrária, se não me engano, no século XIII ou XIV. Ou os Estados Unidos mesmo. Já ouviram falar de Abraham Lincoln, correto? Acho que imagino que a maior parte de vocês, até nós que somos brasileiros, já ouvimos falar em Abraham Lincoln, de tanto que ele é falado pelos estadunidenses, não é mesmo? Eu nem vou entrar muito no mérito do que foi o mandato de Abraham Lincoln, não. Eu só vou entrar em uma coisa, em um ponto do seu governo. Lincoln, ele fez a chamada Marcha para o Oeste. O que significa isso? A população dos Estados Unidos estava concentrada no litoral, que nem a população do Brasil, sabe? Estava todo mundo espremidinho no litoral. Ele começou uma marcha para o oeste. Ou seja, ele começou a pegar terra, como se ele fatiasse aquele montão de terra e permitisse que um grupo de pessoas ganhasse a posse dessa terra. Tem até alguns filmes que representam isso, que são muito interessantes, filmes antigos, que mostram essa marcha. É como se eu pegasse, imagine se essa sala aqui fosse uma grande extensão de terra. E eu divido essa grande extensão de terra em pequenas fazendas. Cada uma dessas carteiras em que vocês estão sentados é uma fazenda diferente. Ok? Então, pega só essa visão. Se você cuidar dessa terra, se você plantar nessa terra, daqui a uns 5 anos, eu vou voltar. Eu vou ver se você está morando aqui. Eu vou ver se você está cuidando dessa casa. E eu vou ver quais melhorias você causou nessa terra. Se você conseguir passar essa terra toda. Ah, professor, mas então significa que lá não existe concentração de terra? Não, é óbvio que existe. Mas já houve um mínimo de reforma agrária. Terra para quem não tem terra. Ah, professor, mas os Estados Unidos fizeram isso matando muitos indígenas. Verdade. É um ponto que a gente não pode negar. Ah, professor, os Estados Unidos compraram muitas terras do México e outras eles invadiram em guerras. Também é verdade. Tudo isso é um fato. Não há o que se discutir. Mas também não muda o fato de que houve um momento na história desse país em que houve terra distribuída para o seu povo. Eu pergunto, o Brasil precisa comprar terra para ser um país grande em território? Não. Nosso território já é muito grande. E outro dado muito interessante, hoje o nosso país tem mais, vejam bem, hoje, isso é na cidade, eu nem estou entrando no campo. Hoje, na cidade, nós já temos mais casas abandonadas do que pessoas sem casa. Por que existem pessoas sem casa
se nós temos centenas de imóveis abandonados pelo país? E no campo, a situação é muito parecida. Nós temos muitas áreas de terras que não estão sendo utilizadas e que não são distribuídas para quem precisa de terra. Então, muitas pessoas se incomodam, né? Ah, lá vai aquele doidão falando de reforma agrária. Nunca aconteceu no Brasil, vai acontecer agora? Realmente, é muito difícil. Muito difícil. Mas, se você não reconhece os pontos do seu passado, se você não reconhece a falta que a distribuição de terra traz ao Brasil, você jamais vai entender a realidade do camponês hoje. Se você não sabe o que é viver de plantar sem ter terra, você não sabe o que é o ápice da exploração agrária, que é o que a gente tem hoje no Brasil. Pessoas que trabalham muito e ficam com 30% do que plantaram, porque a terra era de outra pessoa. Pessoas que trabalham o ano todo e ficam com 50% do que plantaram. Então, por que isso acontece? Má distribuição de terra. Então, se você não entende o processo histórico de ocupação da terra, se você não entende os conflitos sociais existentes, se você não entende as relações de trabalho e desenvolvimento tecnológico, você não entende nada de campo. Será que a tecnologia no campo no Brasil é a mesma que no Japão? Quem me dera. Ainda que, vamos lá, o Japão é pequititinho. O Brasil é grande pra caramba. Então, assim, eles tiveram que suar pra caramba na tecnologia. Porque era uma questão até de necessidade também, né? Convenhamos. O Japão tem um território muito montanhoso, até pela sua localização ali entre as placas tectônicas. Mas enfim, pessoal, o fato é que essa visão que vocês têm de ter do que é o campo, ela tem que ser muito abrangente. Eu me lembro que no ano de 2013, eu sou formado em Geografia pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E no ano de 2013, se não me engano, mais ou menos por aqui, setembro, outubro, eu tive um trabalho de campo na disciplina de Geografia Agrária. E tipo, cara, eu não tinha ideia do que era o campesinato no Brasil. Comida chegou no mercado fazendo TP, que nem jogo, sabe? Tem respaldo. Você vai ali, pega o respaldo, volta pra casa, e se você voltar 1 minuto depois, dá o respaldo de novo. É o melhor jogo que existe. É o RPG vida real. Mas não, a comida ela é plantada em um lugar. Tem um ser humano que dedica toda a sua vida para produzir esse alimento. E muitas vezes o que esse ser humano passa é invisibilizado pra caramba para quem está nas cidades. Então o que eu via era muita gente sem terra trabalhando em terras de outros. Os sacos de agrotóxico pingando nas cercas. Aquela paisagem meio filme de terror anos 80, sabe? Tipo, entra aqui nessa terra, ou eu te dou um tiro ou você pega câncer com esse agrotóxico pingando na cerca. Então, assim, você via uma situação muito hostil, uma situação muito complicada, um descaso muito grande. Né? A maioria das pessoas pensa que é o grande produtor que faz a nossa comida, né? Ah, o agronegócio, ele tem grandes tecnologias, ele lucra muito, então eu imagino que seja um agronegócio que, sei lá, né, faz a minha comida. E não. 98% da comida consumida no Rio de Janeiro, ela vem de pequeno produtor. Aquele cara que está lá em Teresópolis, está lá em Friburgo, plantando na terra. Então a maior parte da nossa população, a maior parte da comida que a gente come, ela não vem do agronegócio. Ela não vem do grande produtor. Não se iludam. Quem produz a nossa alimentação, 90% das vezes, é o pequeno produtor. É o cara que vai ter a terrinha dele, lá em Friburgo, lá em Terê, isso aqui no Rio de Janeiro, é óbvio, né? E essa pessoa vai estar lá, plantando seu alface, seu tomate. E aí essa pessoa vende esse alimento para a Ceasa, que redistribui para os supermercados. Ah, professor, não faz sentido. Como que o agronegócio ganha tanto dinheiro, então, se a gente não come? O que esses caras estão produzindo? Isso daí não faz sentido, né? Pô, todo mundo diz que o agronegócio é o único setor do Brasil hoje que não está sofrendo tanto por causa da pandemia, né? A indústria teve queda,
O comércio teve queda, os serviços tiveram queda, mas o agronegócio, apesar de sofrer, ainda está lá, ó, tranquilão, na rave, curtindo a pista de dança. Por quê? O que o Brasil mais produz hoje no campo? Alguém sabe me dizer? O que o Brasil mais vende hoje para o mundo? O que o Brasil é conhecido? Café? Não, isso daí foi alguns séculos atrás. Sabe o que o Brasil mais produz e sabe o que o Brasil mais vende hoje para o mundo? 4 letras. Soja. A soja é o que o Brasil mais produz. E para onde vai essa soja? Todo mundo aqui ama soja, né? Eu imagino que todos vocês trocariam tudo agora por um hambúrguer de soja. Não? Também não. Sabe para onde vai essa soja no Brasil? E aí, qual é o principal parceiro comercial do Brasil que compra soja? Alguém sabe? Não? Não. Os Estados Unidos concorrem com o Brasil. Os Estados Unidos estão doidos para o Brasil parar de vender soja. Estão doidos. O dia que o Brasil parar de vender soja, o Trump sai sem camisa na rua, assim, ó. Bailando. É a China. Professor, por que a China compra tanta soja do Brasil? Eles fecham com a gente, eles gostam da seleção brasileira, por isso? Eles querem que o adulto Ney leve a soja para eles? Não. A população da China está hoje na faixa de 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes. Sim, 1 bilhão, você não entendeu errado, e quase 400 milhões de habitantes. Vou arredondar aqui para 300 milhões de habitantes. Para você comparar, hoje a população do Brasil não é superior aos 220 milhões de habitantes. Então a população da China é pelo menos o quê? 6 vezes maior que a do Brasil? Vamos ser honestos? Nem vou botar 7 não. Pelo menos 6 vezes maior que a população do Brasil. Então para onde vai essa soja? Principalmente para alimentar gado chinês. Animal da China mesmo. Boi, vaca, frango. Para que a população da China se alimente desse animal. Então quando você vê um colega que fala, pô, não, o agronegócio é bom, o agronegócio está fazendo a minha comida. Você pergunta se ele sabe mugir em chinês. Se você não é uma vaca chinesa, você não come essa soja. Acredite. Então, quem produz o nosso alimento é o pequeno produtor. O grande produtor, ele quer o quê? Ele quer vender para fora. Ele quer vender para a gringa, ele não quer ganhar em real. Você acha a nota de 200 reais bonita? Imagine a nota de 100 dólares. Olha só, que coisa linda, que vale quase o triplo. Então, esse grande produtor, ele não está preocupado com o abastecimento interno. Com o preço do arroz que está caro pra caramba. O grande produtor, ele quer o feijão, verdade, uma facada, não é? Pensa, antigamente feijoada era prato de pobre, agora gourmetizou, filho. Vai comer uma feijoada pra você ver. Fica que nem o Jonathan, que só come em restaurante todo dia. Pô, prejuízo, filho. Difícil ser rico que nem esse cara. Difícil. Mas por que eu estou dizendo isso pra vocês, gente? Porque quando a gente pensa no campo, principalmente no campo brasileiro, a gente tem uma ideia muito distorcida, porque é desconexo da nossa realidade. Então, por mais que eu nem agora, vejam bem, eu ainda nem entrei em agrário do Brasil. E a gente já falou de coisa pra caramba do nosso país. Mas o que eu queria ressaltar para vocês é que sempre tenham atenção à história do nosso povo. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que desprezam a história do nosso povo e tentam entender e propor soluções para os nossos problemas atuais. Se você não sabe o que se passou, dificilmente você vai conseguir se prevenir para o que virá. O fato é que hoje a gente não pode ter mais aquela visão antiga, não é mesmo? De espaço rural e espaço urbano separados. Até, sei lá, 60 anos atrás, nem isso, até 40 anos atrás, era tipo
Pô, inimaginável você pensar internet no campo. Inimaginável. Pô, sei lá, 40 anos atrás, cara, você pensar em celular na fazenda, tipo, não faz sentido. Entende? Hoje, a gente não tem essa realidade. É o que eu chamo não, né? É o que o professor João Bua, da Pontifícia Universidade Católica, né, professor da PUC-Rio, ele chama de ruralidades no urbano e urbanidades no rural. O que significa isso, pessoal? A gente não pode ter essa visão errônea de que rural é uma coisa, urbano é outra, não há conexão alguma. Não, existe essa conexão. Um exemplo que eu acho interessante, né? As ruralidades no urbano, por exemplo. Eu vejo um monte de gente fazendo hortinha em prédio, apartamento, sabe? Você vê aquele prédio cinza de 20 andares e tem aquela coroazinha com seu pezinho de hortinha lá na janela do prédio dela. É uma ruralidade, não é? Você plantar, você cultivar essa sua hortaliça. Então, é uma ruralidade no urbano. Vejam só. Além disso, pessoal, a gente pode apontar outras ruralidades no urbano também. Mas e urbanidades no rural? Hoje, você entra numa fazenda, você tem o quê? Você tem TV a cabo. Você vai chegar muitas vezes no espaço rural aqui do Rio de Janeiro e você vai ver antena de TV. Você vai ver automóvel novinho. Você vai ver celular. Que são coisas que eram do espaço urbano. Então nós temos as ruralidades no urbano e também temos as urbanidades no rural. Então eu peço que vocês não tenham essa visão errada, ok? Foi? Olha só. Acho que ela tomou um choque nessa lâmpada. Mas enfim, para não estragar o vídeo, então, voltando. Então, pessoal, nós temos essas ruralidades no urbano e também as urbanidades no rural. Eu falo isso, né, até que hoje a maior parte de vocês são bem novinhos, né, são bem jovens, mas principalmente quando eu dou aula para idoso, né, muitos tipo, não, que isso, professor? Roça é roça. Roça não tem celular, roça não tem carro, roça não tem TV, roça não tem nada. Roça é roça. É você acordar cedo, pegar a enxada e vai trabalhar, miserável. Em muitos lugares isso ainda acontece, convenhamos, né? Mas o fato é que as urbanidades no rural, elas estão sim aparecendo, são cada vez mais presentes, até porque, repito, pessoal, com o avanço da tecnologia e com o avanço até mesmo, né, vamos dizer assim, do capitalismo, a relação entre cidade e campo é cada vez mais intrínseca, é cada vez mais próxima. Além disso, é fundamental que você entenda, né, o sistema capitalista de produção, ok? Hoje, nós não estamos mais como na década de 70. Nós não estamos mais na década de 80, em que o mundo era dividido entre países capitalistas e países socialistas. Hoje, nós estamos na globalização. O capitalismo ele se expandiu por todo o mundo. Essa polarização é muito boa, sei lá, para quem tem 70 anos, 80 anos, e ainda acha que está ali na década de 60 e tal. Mas para quem está no século XXI, para quem está vivendo em 2020, está ligado que o capitalismo é o sistema predominante no mundo hoje. E quando a gente para estudar a história do campo, pessoal, principalmente quando a gente estuda esse tópico aqui, ó, da agricultura moderna, a gente descobre o que foi a Revolução Verde. Inclusive é um termo que eu recomendo que vocês pesquisem, tá? Eu vou até escrever aqui no quadro, ok? Depois o editor que apague isso do vídeo. Essa bomba é dele, tá? 2 temas aqui para vocês estudarem, gente, depois em casa, ó. Cinturões agrícolas dos Estados Unidos, ok? E também, pessoal, a própria
Revolução Verde. Vale a pena você dar uma lida, porque vai te ajudar em muitos outros tópicos, tá? Principalmente para quem pensa em fazer vestibular, tá, pessoal? É um tema muito bom para Enem, tema muito bom para UERJ. Para algumas provas militares, como SpaceX, os cinturões agrícolas também são um tema muito interessante, tá? E a Revolução Verde é para tudo. Tanto prova militar, tanto vestibular. É um tema que realmente é muito recorrente, tá? Assim, os cinturões agrícolas, gente, para explicar bem rapidinho, é a forma de organização dos Estados Unidos na agricultura. Então é como se eles separassem a terra em grandes cinturões. Cinturão do algodão, cinturão do milho, cinturão da laranja, cinturão da carne. Entende? É uma forma de organização da agricultura dos Estados Unidos que é muito interessante e que acaba caindo muito nas provas. Então eu recomendo só que você dê uma olhadinha rápida, veja a imagem lá dos cinturões, veja quantos cinturões existem, o que são produzidos nesses cinturões. Acho que é uma informação bem relevante. E a Revolução Verde, gente, é nada mais nada menos do que os avanços em tecnologia no campo, tá? Por quê? Quando a gente for estudar a geografia da população, vocês vão descobrir quem foi Thomas Malthus. Malthus era um pensador, um filósofo, que lá por 1700 e bolinha, ele tinha um medo, que era a humanidade crescer tanto que não ia ter produção de alimento para todo mundo. Então Malthus, ele tinha várias neuroses erradas. Ele ficava, pô gente, ó, uma pandemia como essa aí, o Covid, pô, beleza, vai morrer muita gente? Vai, mas olha só, pelo menos diminui um pouco a humanidade. Se a humanidade crescer muito, vai faltar comida. Então muitas vezes ele justificava guerras, epidemias, era a favor de um controle rígido de natalidade. Então, tipo, olha só, hein? A humanidade não pode crescer muito. Então, agora, seres humanos só podem ter relações para ter filhos. E, por favor, ok, calma. Para você que está assistindo o vídeo, é um inseto que passou voando, não é uma barata, tá? É uma libélula, eu acho. Sobrevivendo. Mas, voltando aqui pro assunto, vamos lá. Acabamos de testemunhar um milagre, um inseto que parecia morto acabou de voltar à vida. Ok. Até me perdi um pouco, mas vamos voltar. Malthus, muito obrigado. Então, pessoal, Malthus, ele acreditava que a produção de alimentos não ia dar bom. Pô, gente, olha só, o ser humano está se expandindo, a humanidade está crescendo muito, vai faltar comida. Hoje a gente sabe que Malthus está errado. A Revolução Verde fez com que a produtividade no campo aumentasse muito. Então, hoje, a humanidade já é capaz de produzir alimentos para acabar com a fome no mundo. E aí vem a pergunta de $1 milhão, não é? Por que ainda tem pessoas passando fome no mundo? E aí que entra esse lindo tópico que a gente está lendo aqui no quadro, né? É a forma de inserção de cada país ou região no sistema capitalista que pode explicar por que a fome atinge grande parte da humanidade, apesar da enorme capacidade de se produzir alimentos. Por que a gente está pagando caro no arroz se o Brasil produz? Por que a gente está pagando tão caro assim na comida se o Brasil tem um território imenso e produz comida pra caramba? Porque hoje, dentro do sistema capitalista, a nossa economia ela está desmoronando. Então, para o produtor, é muito mais interessante eu pegar essa comida que é para o meu povo e vender para a gringa em dólar do que eu vender aqui. O papel do Brasil no capitalismo global coloca essa espécie de inferioridade, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas justificam, a carne está cara. É claro que a carne está cara. Pô, os frigoríficos brasileiros estão vendendo aí para o Canadá, estão vendendo para a China, estão vendendo para a Europa, beleza. Mas e aí? E o abastecimento interno da população? Quando que a gente vai discutir? Então, se você não entende o sistema capitalista, se você acha que todos os países do mundo têm a mesma oportunidade, a mesma realidade, e que o capitalismo é igual no mundo todo, então,
está vivendo uma história em quadrinhos. Porque, na realidade, pessoal, cada país e cada região está num estágio diferente dentro do sistema capitalista. Nem falando de Brasil, não. Vamos falar de Duque de Caxias. Perdão. Só um gole d'água. Voltando. Duque de Caxias. Duque de Caxias tem 4 distritos. Correto? Primeiro distrito, segundo, terceiro, quarto. Todos os 4 têm a mesma realidade? Não. Primeiro distrito ele concentra renda, ele concentra pessoas, ele concentra serviços, concentra desde hospitais, escolas, cinemas, creches. Então, se dentro de uma mesma cidade nós temos regiões em estados diferentes, imagine pensando numa esfera nacional, imagine pensando numa esfera continental e imagine pensando numa esfera global. Então, você ter conhecimento do modo capitalista de produção é fundamental para que você entenda o papel da geografia agrária, tá bom? De cada país e sua capacidade de produzir alimentos. Ok? Pois bem, pessoal, voltando agora, aqui, né, esse tópico eu falo sobre os setores da economia, tá? É uma matéria que eu sempre gosto de lembrar, porque as pessoas esquecem, ok? Ao todo, temos 3 setores da economia, tá? Vou até escrever aqui para vocês no quadro, ok? Primeiro setor. Segundo setor. Terceiro setor. Primeiro setor, pessoal, ele está relacionado à agropecuária, e o extrativismo. Segundo setor está relacionado à indústria. E o terceiro setor ao comércio e a prestação de serviços. Quando a gente estuda a geografia agrária, pessoal, a maior parte das atividades está no primeiro setor, tá? Lembrando, tá, gente? Agropecuária, vocês já sabem, né? Agro vem de agricultura, plantio. Pecuária vem de criação de animais, a partir da necessidade que o ser humano tem de utilização desse animal. Extrativismo pode ser vegetal, pode ser mineral, pode ser animal, né? É quando você extrai algo da natureza. A pesca é um extrativismo animal. Ou você tirar, por exemplo, você cortar madeira para fazer um armário. Extrativismo vegetal. Ah, você garimpar ouro para fazer uma joia. Extrativismo mineral. Então, extrativismo e agropecuária, primeiro setor. É o setor da natureza. É o setor das atividades relacionadas, então, mais aos aspectos naturais. Segundo setor, indústria, né, pessoal? É o que a gente já comentou hoje. É um avanço tecnológico, uma nova forma de produzir, um aumento de produtividade. Mas eu vou ter uma aula só de indústria, então não vou perder muito tempo nisso agora, tá? E o terceiro setor, o comércio, né? Nesse caso, o comércio varejista mesmo. É você ir lá comprar um óculos, é você sair para comprar, por exemplo, um celular, é você sair para comprar uma lâmpada, né? E também prestação de serviços, né? Que são a maior parte das atividades liberais, como advogados, como professores, como enfermeiros, né? Eu não estou aqui vendendo uma mercadoria para vocês. Eu não estou vendendo pílulas de inteligência geográfica rápida. Tome uma antes do café da manhã, uma antes da janta e vire um gênio da geografia. Não. Eu estou prestando um serviço para o superconcurso. Qual é esse serviço que eu presto? Lecionar geografia. Então eu troco a minha mão de obra, eu troco a minha força de trabalho para atuar então no terceiro setor da economia. Ok? Então, gente, quando eu falo de agrária,
geralmente eu vou dar aqui. Por que geralmente? Porque aqui eu tenho as agroindústrias. As agroindústrias que são muito presentes no Brasil, pessoal, é como se fosse uma conexão entre o campo e a indústria no mesmo lugar, sabe? Geralmente, para você fazer uma agroindústria, você precisa de bastante capital, né? Bastante dinheiro, mas existe. Por isso que eu não digo que tudo da agrária é primeiro setor, tá, gente? O segundo setor também tem um papel, e é óbvio que o terceiro setor também vai ter o seu papel, ainda que de forma diferenciada. Prosseguindo, antes que eu me esqueça, algum de vocês tem alguma dúvida, pessoal? Eu estou às vezes indo que nem um louco, tá? Então, assim, eu peço que vocês interajam, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum comentário, ok? Não deixem que a aula vire um monólogo, não, tá? Por favor. Mas então, voltando, pessoal, ao comparar o mundo rural em várias partes do globo, a gente vai percebendo diferenças, né? Então, pessoal, como que a gente entende essas diferenças? Bem simples. Países com economias industriais avançadas, países, então, que já têm um processo de industrialização consolidado, países que têm economias avançadas e bem ricas, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, vão ter o quê? Vão ter uma agropecuária bem moderna, bastante tecnologia e até, de certa forma, urbanizada. Não vai ser aquele campo todo, com aquele pasto que você vê ao longe. Não. Muitas vezes você vai produzir muito em um espaço pequenininho. Então, essa é a principal característica, gente, desses países mais desenvolvidos. Além disso, pessoal, outro ponto muito importante é a gente entender que essa população rural, ela vai ser reduzida. Se eu tenho um campo moderno, se eu tenho altas tecnologias na agricultura, se eu tenho uma economia industrializada, e a agricultura não é o meu forte, a agricultura é só uma parte do que eu ganho, mas não é o mais importante, você vai ter então essa população rural mais reduzida. Você não tem essa necessidade de ter muita gente trabalhando no campo, de ter aquela cabeçada de gente trabalhando na colheita. Não. Você consegue, com o avanço tecnológico, substituir essa mão de obra humana. Agora, em países em desenvolvimento, em países que ainda não cresceram economicamente, não se industrializaram, em países que ainda estão em processo de industrialização, como países da Ásia e da África e da América Central, por exemplo, países em que a agricultura ainda é o mais importante, países que ainda vivem de vender comida. Então, esses países, a população rural ainda é bem grande. Nesses países, você não tem uma agricultura tão moderna, você não vai ter um avanço tecnológico tão grande, você não vai ter um insumo tão grande assim. Então, é uma produção mais rudimentar, mais rústica, e por isso é óbvio, você vai ter um número maior de seres humanos atuando dentro da produção desses países, tá? E aí a gente pode destacar a maior parte da África, principalmente a África subsaariana, né? Uma parte considerável também da América Central, né? E também alguns países da Ásia que ainda não terminaram o seu processo de industrialização, tá? E agora, né, para encerrar esse primeiro momento da aula de hoje, pessoal, a gente entra então nos tipos de agricultura, ok? Os tipos de agricultura, gente, eles podem ser definidos quanto à finalidade, quanto à técnica, quanto à mão de obra, ok? Então a gente tem 3 critérios. O primeiro critério é quanto à finalidade, ou seja, o objetivo. Se o seu objetivo é o lucro, se o seu objetivo é quero ter uma terra, plantar muito e vender para a gringa e ganhar em euro ou em dólar, geralmente você vai estar numa agricultura comercial. Então essa agricultura comercial, geralmente ela vai ter o foco, geralmente não, ela tem o foco de lucrar. Olha, eu produzi 10 toneladas de batata. Se eu vender cada tonelada de batata dessas, pô, é muita batata. O preço da batata vai ficar barato. Pô, vou botar um montão de batata no mercado. Mas e se eu pegar 3 quilos dessa batata e tacar fogo? Eu vou ter menos batatas, não é?
Será que eu consigo vender mais caro, tendo menos batatas? Consigo. É o que muitas vezes acontece. Você, às vezes, reduz a produção. Para quê? Para aumentar o lucro. Teve até uma polêmica, né? Se não me engano, foi numa BR lá no Nordeste brasileiro, em que foi tipo isso mesmo. O agricultor, ele pegou mais de 1 tonelada de batata e jogou na estrada. Jogou na estrada. Por quê? Porque, amigo, vai desvalorizar meu produto. Se eu mandar tudo isso para o mercado, eles vão querer comprar mais barato. Mas se eu tiver menos, o interesse deles vai ser maior, porque a minha oferta é pequena, então eu consigo lucrar mais. Mas tem um monte de gente passando fome. Você vai jogar 1 tonelada de batata na estrada? Então, bem-vindos à agricultura comercial. O que interessa é o lucro. A forma como você vai atingir o lucro, pouco interessa. E também temos a agricultura de subsistência. O nome é mais claro, né? É você produzir para viver. Tipo, sei lá, você produz para comer. Ou você produz para vender minimamente a sua produção e conseguir manter a sua forma de vida. Então essa é a agricultura de subsistência. Geralmente a agricultura de subsistência está relacionada à agricultura familiar, que é aquela família trabalhando na mesma terra, pai, mãe, filho, tia, avô, avó, cachorro, todo mundo junto na fazenda, trabalhando lá. Não estou falando da fazenda reality show não, hein? Estou falando no campo, espaço agrário, produzindo alimentos. Então, a agricultura comercial, objetivo lucro, objetivo money. E a agricultura de subsistência é a agricultura para, literalmente, a sua sobrevivência. É a agricultura cujo foco é a sua alimentação, é a sua manutenção da sua vida. Então, falando sobre finalidade, ok? Sobre a técnica, pessoal, a técnica, aqui nós temos 3 tipos, tá? Eu vou começar pela agricultura moderna, ok? A agricultura moderna, gente, o nome já diz, né? Altas tecnologias, grandes tecnologias, e não se iludam, tá? Isso não significa que é maravilhoso, não, tá, gente? Só significa que se produz mais. Hoje há uma grande crítica em relação a esses alimentos quase que produzidos em laboratório. A gente tem fruta que não dá semente. Tipo, beleza, é maneirão comer uma uva sem caroço. Mas pensa, cara, essa fruta não tem semente. Tipo, que árvore fez isso? Não foi uma árvore, amigão. Então, foi um laboratório. Bem-vindo ao século XXI. Então, essa agricultura moderna, ela vai ter até controle genético, ela vai ter um controle genético mesmo para impedir praga, para reforçar a produção, para que essa produção fique ainda mais forte, ainda que você exagere em fertilizante, exagere em agrotóxico muitas vezes, ou até mesmo essa questão, né, dos transgênicos, alimentos quase que produzidos no laboratório mesmo. Temos a agricultura tradicional, o nome já diz, né? É a agricultura mesmo, você tem a sua terra bem grande, plantando, geralmente até monoculturas ou até policulturas, né? Uma parte para eu plantar feijão, outra parte para eu plantar tomate, outra parte para eu plantar hortaliças. Então a agricultura tradicional, né, é aquela agricultura que a gente já está um pouquinho mais acostumada no nosso imaginário. É aquela agricultura dos séculos passados que é repassada até hoje. Com algumas mudanças, é claro. Né? E a agricultura orgânica, pessoal, ela vai ser oposta, ela vai ser antagônica a essa questão dos transgênicos, ok? O que são transgênicos, pessoal? Eu repito, são alimentos com controle genético, produzidos com grandes tecnologias, alto aparato tecnológico e que, cara, muitas vezes é bom pela produtividade, né? Mas, por exemplo, não é tão nutritivo, não faz tão bem à sua saúde, pode trazer consequências esse tipo de alimento, desde o consumo de agrotóxico, que eu já falei, até mesmo a outros fatores, tá, gente? Então, aqui na agricultura orgânica, você evita, você praticamente não usa agrotóxico, você evita ao máximo o uso de agrotóxicos, o uso de insumos, você não tem controle genético. Então, sei lá, um morango, por exemplo. Um morango, você vai no mercado,
Pô, parecem uns morangos, cara, que estavam na academia tomando whey, cara. O morango é grandão, só falta o morango ter um braço, mano. Aí você vai ver um morango orgânico, ele às vezes é pequenininho, feinho e muito doce, o sabor é muito diferente. Então... Oi, pode falar. Caro pra caramba. Sim, justamente porque a produtividade é menor. Como você não tem tanto avanço tecnológico para fazer esse controle, você não vai ter uma produção assim tão extensa, gigantesca, o que acaba encarecendo de fato esse produto. É um ponto que a gente tem que ressaltar, porque é fato mesmo. Então, já falamos em relação à finalidade, agricultura comercial e agricultura de subsistência, e também falamos em relação à técnica, agricultura tradicional, agricultura moderna e agricultura orgânica. E por último, né, a mão de obra, aqui nós temos três, né? Primeiro, agricultura patronal, pessoal, isso eu vou entrar mais na hora que a gente estudar agrária do Brasil, onde eu vou explicar tudo, o que é meeiro, o que é arrendatário, o que é patronato, o que é terça, quarta, mas o fato é que na agricultura patronal, você trabalha numa terra que não é sua. Você aluga uma terra, ou você vai alugar com valor prévio antes, ó, vou alugar essa terra aqui por um ano e vou te pagar esse valor. Ou então, ó, eu vou alugar aqui essa terra por um ano e depois da colheita eu te dou metade da minha produção. Ou então, ó, eu vou alugar aqui essa terra de você e quando chegar para da colheita eu te dou 70% da minha produção, 30% da minha produção. Então são formas de agricultura patronal. Então geralmente é o quê? É um campesinato, é uma pessoa, é um agricultor que trabalha numa terra que não é sua. Por isso que vai ter que pagar. Ou vai alugar a terra antes, ou vai perder boa parte de sua produção. A agricultura familiar, eu já falei para vocês, né, mas repito, é a agricultura geralmente praticada pelos integrantes de uma mesma família. Dificilmente tem empregados, quando tem são muito poucos para ajudar mesmo na hora do plantio, que principalmente da colheita, né? Afinal, a colheita é o momento que mais exige mão de obra, tá? E geralmente vai ser isso, é o pai, o filho, a filha, a esposa, o avô, a avó, todo mundo que já trabalhou no campo, e essas pessoas vão produzir juntos no que a gente chama de agricultura familiar. E a agricultura camponesa, né, também é um ponto muito interessante, a gente fala do campesinato, né, o camponês mesmo, a pessoa que se dedica ao campo, né, essa agricultura ela ainda tem boa prática no Brasil, ainda que esteja diminuindo, né, e também é mais um exemplo de mão de obra do campo, ok? Então, nós estudamos a finalidade, a técnica e a mão de obra.